Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Márcio Bami, estamos dando início a mais uma aula de História, hoje com o tema A Origem do Homem. Tema este que foi ventilado na aula passada e na aula de hoje nós vamos aproveitar para discutir melhor, tá, essa temática. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma canetinha marca-texto. Destacar algumas coisas que são relevantes. Eu vou começar com esse tópico bem aqui, ó, tá? A origem do homem, um amplo debate. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana. Deixa eu só voltar aqui, tirar. Diferentes concepções sobre a existência da vida humana. Então, eu vou logo parar bem aqui para a gente adiantar um elemento que eu acho importante dizer logo agora, tá? Veja, ao contrário de a gente colocar em campos opostos, né, quem defende a teoria da criação, quem defende a teoria da evolução, sem antes, né, conhecer quais são essas teorias, né, e entender que cada cultura tem uma percepção de como a vida e o homem surgiu, não nos parece proveitoso, tá? Então, é muito importante a gente focar exatamente nessa multiplicidade de explicações. Por quê? Porque, de fato, como as culturas são múltiplas, né, elas também têm formas de entender a sua origem, de entender a origem do homem, a origem da vida, e isso não impede de você conviver com as diferentes possibilidades, tá? Então, esse debate é cortado pela filosofia, pela religião e pela ciência, e cada um de nós, com as capacidades que temos, né, vamos interpretar essas teorias e entender qual é aquela que mais nos atende, né, mais contempla os nossos anseios, ok? Então, não é a posição de dizer quem está certo ou quem está errado, né? Ou tal teoria é errada ou tal teoria é certa. O que é importante a gente saber que existem diferentes concepções sobre a existência da vida humana, ok? E que isso varia de acordo com a cultura e com o tipo de conhecimento empregado para analisar essa questão, que é uma questão que nos acompanha desde a nossa existência, obviamente, né? Então, desde quando o ser humano ele começou a raciocinar, a buscar explicações sobre a sua realidade, ele traz em si esse questionamento, tá? E, implicitamente, porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais, né? Então, veja só, o fato de a gente se questionar sobre a nossa origem, isso é singular, tá? O ser humano é o único que tem essa capacidade. É o único que pensa a sua realidade, é o único que pensa sobre o seu passado, é o único que se projeta para o futuro e que se preocupa com questões como essa, tá? Então, isso é humano, né? Buscar a nossa origem, entender, lançar teorias sobre isso é perfeitamente humano, perfeitamente entendível na nossa cultura, tá? Quais seriam as principais teorias sobre a origem do homem? Então, eu vou destacar primeiramente aqui a teoria criacionista. Como o nome já diz, né, vem de criação. Qual é o pressuposto dessa teoria? Para os criacionistas, né, uma força superior, Deus, criou o universo, a Terra e todos os seres que nela habitam, né? Então, por meio dessa força divina, dessa força superior, tá, que está além da nossa compreensão, né, surge o homem, surge o planeta, surge o universo, surge todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. Então, esse tipo de explicação é uma explicação criacionista, tá? Exatamente porque parte dessa ideia da criação, né? Criação por parte de uma força divina, ou seja, Deus, tá?
qual é o argumento? Né? O argumento mítico religioso. Né? Então, desde a origem da humanidade, desde quando o homem começou a se organizar, a viver coletivamente, né? A pensar sobre a sua existência, as primeiras formas de explicação se baseavam, né, nos mitos de origem, né, e na religião. Tá? Então esse tipo de argumento se fundamenta na religião, né, ou na explicação mítico-religiosa, ou seja, ancestrais, forças divinas, deuses, né, eles tinham força, capacidade de criar e também de destruir, mas como a nossa percepção é que é sobre criação, né, eu vou destacar, claro, o que diz respeito à própria criação. Então, nesse tipo de argumento, essas forças foram capazes de criar o homem, criar a natureza, criar os planetas, o universo, enfim, tudo que existe. Tá? E nós temos aqui, próximo a nós, né, que somos uma sociedade marcada pelo cristianismo, né, então, enquanto sociedade ocidental, obviamente, né, o criacionismo cristão, que é aquele baseado na Bíblia, né, porque geralmente as pessoas pensam o criacionismo apenas pela Bíblia, mas todos os mitos de criação da antiguidade, eles podem ser considerados também mitos criacionistas. Só que existe aqui também um mito de criação, né, ou uma explicação religiosa, mas que se funda na Bíblia, né? Então aqui nós temos a Bíblia como uma fonte para fundamentar o criacionismo cristão, ou seja, que Deus criou o universo, criou tudo que existe, né? Lá no Gênesis a gente vai encontrar essa explicação. Tá? Então a base da teoria criacionista é a religião, né? Pode assim se dizer. Tá? Muito bem. Porém, pessoal, é bom a gente também trabalhar outras cosmovisões, tá? Que não são aquelas que a gente já conhece, né? Mas para dizer o seguinte, olha, existem outros povos que também entendem as forças divinas, né? As forças de deuses, né? Que são capazes de criar, tá? E aí eu vou pegar o mito, né, fundador, né, um mito de origem, né, dos índios Arara, né, grupo de língua caribe. Só para a gente poder exemplificar aqui. Cada uma das diversas sociedades indígenas elabora suas próprias explicações a respeito do mundo, dos fenômenos da natureza, dos espíritos. Deixa eu só... dos seres sobrenaturais e também do momento em que surgiram seus ancestrais, tá? Deixa eu apagar para não tirar aqui. Deixa eu botar a canetinha mais fina. Certo. Ou seja, como surgiram, né, os ancestrais desses povos? Interessante dizer o seguinte, que cada uma das tribos, elas têm maneiras de explicar a sua visão de mundo, ou seja, não é só o índio, né, de forma genérica como as pessoas costumam encarar. Nós temos nações indígenas e cada uma delas tem um mito ancestral, né, um mito fundador, certo? Para exemplificar, apresentamos resumidamente o mito de origem dos índios Arara, grupo da língua caribe. Para eles, quando essa vida ainda não havia começado, existiam somente o céu e a água, separando-os uma pequena casca que recobria o céu e servia de assoalho a seus habitantes. Na casca do céu, a vida era plena, pois havia de tudo para todos. A boa humanidade, protegida pela divindade Acuanduba, vivia conforme as coisas básicas da vida: acordar, comer, beber, namorar, dormir. Se alguém cometesse algum excesso, contrariando as normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta, chamando a atenção de todos para que se comportassem de acordo com a boa ordem. Fora da casca do céu existiam coisas ruins, seres atrozes e espíritos maléficos, contra os quais a boa humanidade estava protegida por Acuanduba. Ou seja, aqui nós temos uma explicação para a origem do povo
Arara, tá? Então eles encaram esse mito fundador, esse mito de origem, né, com os seus deuses, com as suas forças do mal, né, com as suas normas, com as suas formas de vida. Mas aqui você tem uma perfeita descrição de como em algumas sociedades você encontra formas de explicar a origem, tá? Que, como eu disse lá no início, isso é comum às sociedades humanas, né? Buscar saber onde se começa, onde se inicia a vida, ou como se iniciou aquele grupo, né? Quem são os ancestrais, quais são os deuses, para onde as pessoas vão. Então, isso é comum a qualquer sociedade humana. E aqui eu trouxe um exemplo das sociedades indígenas, para que a gente possa entender basicamente como funciona, né? Ou seja, é um mito de origem, é um mito de fundação, tá? Na outra ponta, nós temos a chamada teoria da evolução, né? O que diz a teoria da evolução? Os seres vivos estão em constante evolução, se adaptando ao meio para garantir a sobrevivência, ou seja, a chamada seleção natural, tá? Qual é o argumento? Nesse caso aqui, o argumento é científico, né? Diferente do argumento criacionista, que é mítico-religioso. Na teoria da evolução, você vai ter o argumento baseado na ciência, ou seja, o argumento científico, né? E o livro que dá origem a esse tipo de pensamento, esse tipo de interpretação, é o livro do naturalista inglês Charles Darwin, né, que foi publicado no ano de 1858 ou 1859 e se tornou um divisor de águas, né, porque até então havia a hegemonia do pensamento, pelo menos nas sociedades cristãs ocidentais, né, a respeito do criacionismo, né? Então, quando Darwin lança na época essa teoria, você cria aí um divisor de água no sentido de dizer que existia uma teoria anterior à teoria evolucionista, né, mas que partindo agora da teoria da evolução, você tem um outro caminho de explicação, ok? Então esse argumento, ele se funda, né, ele se sustenta, e para as sociedades que tem aí a ciência como um elemento fundante, ele passa a ganhar notoriedade, a ser um consenso, certo? Claro que isso não impede de você ter outras formas de interpretar, mesmo na sociedade ocidental, mesmo na sociedade baseada, né, nesse argumento científico. No entanto, muitos embates vão existir, porque é como se você quebrasse um paradigma, né? E esse embate ele não deixa de existir até hoje, né? Mas, segundo a teoria da evolução, os seres vivos, eles evoluem constantemente, se adaptam ao meio, né, para garantir a sobrevivência, né? E essa sobrevivência, né, ela só é possível através da seleção natural, ou seja, as espécies que estão mais aptas, elas vão continuar, aquelas que não se adaptarem, elas vão ser extintas, tá? E assim o aperfeiçoamento vai acontecendo. Trazendo aqui um trechinho da explicação sobre a teoria de Darwin, né? Vamos lá. A explicação dele sobre a origem do ser humano representou uma verdadeira revolução, uma vez que até meados do século XIX, a maioria dos cientistas ocidentais compartilhava a ideia de que Deus tinha concebido todas as criaturas do planeta, ou seja, aqui como eu expliquei para vocês, né, o argumento criacionista, né? Mas quando Darwin traz essa outra visão, né, a visão da teoria da evolução ou evolucionista, ele rompe um pouco com esse paradigma, né, e cria aí outra possibilidade de interpretação, tá? Inclusive, né, sendo uma das teorias válidas até os dias de hoje. Trago aqui esse mapa para ilustrar algumas questões, para que a gente possa, inclusive talvez eu trabalhe ele na próxima aula mais ainda, né, para você perceber o seguinte, ó, a origem do homem, né, de acordo com a paleontologia, com a arqueologia, com a história, né, e também pegando a perspectiva da evolução, né, no sentido darwiniano, é africana. Por quê? Porque os primeiros fósseis, né, ou seja, os vestígios humanos
vestígios humanos mais antigos surgiram ou foram encontrados aqui na África, né? Então, segundo esse pensamento, essa teoria, os primeiros seres humanos surgiram na África e, migrando em busca de melhores condições de vida, foram ocupando, né, o restante do território global, né, até atravessar aqui o Estreito de Bering e chegar ao continente americano, tá? Ok? Então, eu trouxe esse mapa só para ilustrar o seguinte, que a origem do homem, segundo esses estudos, é africana, ou seja, os fósseis mais antigos que foram encontrados até hoje são os fósseis do continente africano. Então, portanto, a origem dos primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, né, seria exatamente o que? Africana, tá? E para ilustrar uma outra posição, né, esse afresco pintado na Capela Sistina, né, pelo grande Michelangelo, tá? Cujo nome é A Criação de Adão, tá? E mostra um pouco, né, dessa sintonia entre Deus, né, e o homem, tá? Ou seja, o Deus e o homem como criação divina, né? Para reforçar essa perspectiva do criacionismo que era muito forte naquele período, né? E aí a gente consegue colocar em evidência essas duas questões, tanto a origem do homem na perspectiva da evolução, né? Os primeiros hominídeos, seres que foram evoluindo de outros seres comuns, né? E que depois foram se tornando cada vez mais aptos até chegar na espécie que nós somos hoje, tá? E aqui o quadro, né, aliás, o quadro não, o afresco, né, a pintura que está no teto da Capela Sistina, né, que reforça esse pensamento religioso, né, esse pensamento cristão, né, esse pensamento bíblico, né, tá? A criação de Adão. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ok? Aí eu deixo uma atividade para a gente poder ampliar o nosso debate, tá? E vocês podem responder aqui no nosso grupo de Telegram, tá? Então eu vou aguardar vocês, mas antes disso só fazer aqui a leitura. A teoria criacionista relacionada à origem do ser humano predominou nas sociedades ocidentais cristãs até o século XIX. Durante muito tempo de estudos, o cientista Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, no qual propôs uma nova teoria. Qual o nome da teoria elaborada por Darwin? Você pode responder lá no grupo, né? Pode ser em áudio, pode ser escrito, certo? E a letra B explica a diferença entre a teoria, explica a diferença entre essa teoria, a teoria de Darwin, né, e a teoria criacionista. Desconsidere aqui esse um ponto, tá? Só esse erro de digitação, ok? Eu vou aguardar vocês. Boa aula, né? Aliás, bons estudos e até daqui a pouco, tá? Tchau, tchau.